Olá, meus amigos, meus irmãos, que alegria nós estarmos aqui hoje, nosso culto de oração, nosso culto de estudo bíblico, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos, a orarmos ao Senhor, consagrando então esse culto ao nosso Deus. Pai, nós vamos até a Ti neste momento, para colocar-nos diante do Senhor. Somos, ó Deus queridos, imperfeitos, pecadores, e te pedimos que o Senhor nos purifique e que o Senhor nos lave. Que possamos, ó Pai, estar limpo diante do Senhor. Que a Tua graça, ó Pai, venha sobre nós. Que, ó Pai querido, os céus se abram para poder ouvir a nossa oração, esse nosso clamor, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando cada lar que está agora nos acompanhando. Que as Tuas bênçãos, ó Pai, chegam sobre a vida deles. E que o Senhor possa operar poderosamente. O Senhor é bom em todo tempo. O tempo todo o Senhor é bom. E é, ó Pai querido, diante disso, que nós cremos, ó Pai. Por isso te pedimos que o Senhor possa guiar-nos. Pois em Cristo Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém e amém. Eu quero convidar você para que adore ao Senhor neste momento. Que o seu coração esteja aberto para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Mesmo você agora estando em casa, nos acompanhando através desse vídeo. Que você possa estar em espírito e em verdade, adorando ao Senhor. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que Tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada. Corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá.
a tua palavra, me edificarei, a tua palavra, eu multiplicarei, a tua palavra, me edificarei, a tua palavra, eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá, tua igreja resplandecerá. Somos casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Amém. Irmãos e a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos fazer a leitura bíblica desta noite, que se encontra em Isaías, capítulo 43, que diz o seguinte: Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que fostes preciosos aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e ajudarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Trazei o povo que ainda que lhe olhes é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir.
Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum ar que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? E com essas palavras a gente pode dizer que Deus Todo-Poderoso, Ele está sempre conosco. Ele traz essa paz, Ele traz esse conforto aos nossos corações. E assim também vamos fazer nossa oração pela leitura bíblica desta noite. Vamos curvar nossas cabeças e fechar nossos olhos e entrar em comunhão e oração com nosso Deus. Oramos. Pai Celestial, Deus amado, querido Deus, nosso Deus bondoso, louvado seja o Teu nome, Pai amado. Que cada um de nós, através das nossas ações, através da nossa respiração, a gente possa estar adorando a Ti, Senhor. Porque nada nesse mundo, Pai, merece a adoração, merece a honra e a glória, Deus, como o Senhor nosso Deus. Queremos então, meu Pai, louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Glorificar, Senhor, pela Sua infinita misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Que tem nos apoiado, nos amparado, nos cuidado, meu Pai. E eu quero lhe agradecer, Deus, por cada uma das vitórias que as nossas igrejas têm enfrentado diante de tantos desafios, Pai. Pois a gente tem fechado as portas dos templos, meu Pai, mas não da adoração, não da fé, não do Espírito, Pai. E que aqui nós estamos de pé, louvando e bendizendo, Senhor Jesus, o Teu nome. E que possamos nos manter firmes e fortes em Tua palavra, Pai. E assim é a nossa oração desta noite. Amém. Divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar, e no dissipar de toda sombra já tenho luz, a luz bendita do Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. O véu da noite já se aproxima, nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, Senhor. Nós temos alguns pedidos de oração para fazer nesta noite, para que nós possamos estar orando. Eu quero pedir a você que esteja em espírito de oração, intercedendo ao Senhor. Nós temos algumas pessoas que estão enfermas e que precisam da nossa oração, como a nossa irmã Ieda, Irene, o Benaide, Irailde, Marineide, o Guinho, Tossa, Netinho,
Nelson, Nego e Nirinha, Zilda, Chico e Mariinha, Jacira. Essas pessoas precisam da misericórdia do Senhor. Precisam que Deus esteja operando poderosamente na vida delas. Mas também nós precisamos orar a Deus por algumas pessoas que estão afastadas da nossa igreja aqui. Tem alguns irmãos, algumas irmãs que estão afastados. E precisamos interceder a Deus para que essas pessoas possam voltar, fazer parte do rebanho do Senhor, fazer parte da comunidade da fé. Nós também precisamos orar ao Senhor para que Deus esteja operando poderosamente sobre essa questão do Covid-19, essa pandemia que dominou o mundo. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, agora principalmente nessa questão da política, onde nós estamos vendo algumas aglomerações e estamos vendo o número de casos aumentando. E eu acredito que o mês de outubro e novembro os casos irão disparar. Estamos vendo, alguns hospitais, algumas em Mossoró, está voltando a ter o número de pessoas internadas, está aumentando novamente, e o número de leitos, Precisamos orar ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia, porque a pandemia ainda não passou, ela ainda não acabou. E precisamos orar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia, para que a vacina possa chegar logo, mas também que o povo possa ter responsabilidade, para que o povo possa entender que agora não é o momento, não é a hora. É tempo da gente ainda ficar em casa, saindo quando é necessário, mas é tempo da gente nos resguardar. Então nós temos que orar ao Senhor. Orar ao Senhor também para aquelas famílias que estão enlutadas, aquelas famílias que perderam entes queridos. Orar ao Senhor pelos nossos governantes. Orar ao Senhor pela nossa cidade de Caraúbas. Orar ao Senhor pela cidade aqui de Apudi. Orar ao Senhor pelo nosso Brasil. Orar a Deus e colocando os nossos governantes nas mãos do Senhor. Esse é o momento que nós, como povo de Deus, precisamos orar. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Tu que vive e reina, Tu, ó Pai querido, que tem todo o poder nas mãos. Nós somos falhos, somos pecadores, e só podemos ir até onde o Senhor permite nós irmos. E por isso, para as coisas impossíveis, nós vamos até Ti, ó Pai. E é nesta oração que nós queremos colocar essas causas que para nós é impossível. Enfermidades, ó Pai, que só o Senhor pode curar. O homem, ele pode fazer remédio. O homem, ele pode operar. Mas quem pode restabelecer, quem pode restaurar a vida, quem pode fazer um milagre é o Senhor. Por isso, todos esses nomes que foram citados aqui, nós apresentamos diante do Senhor. E que o Senhor opere conforme for a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós, Senhor, como servo, rogamos ao Senhor, pedimos que o Senhor opere poderosamente. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa igreja, sobre a vida daquelas pessoas que estão afastadas, sobre aquelas pessoas que já fizeram parte da nossa comunidade, mas hoje, ó Pai, não querem mais saber. Ó Espírito Santo, venha tocar nesses corações, venha mudar essas vidas, venha fazer, ó Pai, algo maravilhoso nesses corações, ó Pai. Transforma essas vidas. Entrega, ó Pai, nas Tuas mãos. Coloca, ó Pai querido, também os nossos governantes nas Tuas mãos. A começar pelo nosso presidente, nossos senadores,
os nossos deputados, a nossa governadora, ó Pai, nosso prefeito, nossos vereadores. Esse momento, ó Pai, que nós estamos agora começando a vivenciar, que é a época de política. Deus querido, colocamos nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor sabedoria para votar naquelas pessoas que sejam honestas, que irão trabalhar em prol do povo e não desviando dinheiro, não, ó Pai, fazendo coisas escusas. Pai querido, revela para nós todos aqueles que são corruptos, que são ladrões, que são mentirosos, para que na hora de votar, nós que temos a mente de Cristo, possamos votar naquelas pessoas que é correta, naquelas, ó Pai, que sigam padrões bíblicos, porque se queremos uma sociedade melhor, começa pelo nosso voto, ó Pai. Por isso nós colocamos diante de Ti. Mas, ó Pai, nós estamos vivendo num período muito difícil, que é essa pandemia do Covid-19. Queremos, ó Deus querido, colocar nas Tuas mãos, pedindo, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Pai, nos ajude a ter responsabilidade, a sairmos de casa quando for necessário, ó Pai, a não vivermos uma vida, ó Pai, como o vírus não existisse mais. O número de casos, Senhor, está aumentando, ó Pai. Tome nas Tuas mãos os médicos, os enfermeiros. Entregamos, ó Deus querido, nas Tuas mãos, Senhor. Abençoe para que a vacina possa dar certo e que logo chegue para a sociedade e que possamos ser vacinados e que possamos voltar à nossa vida, ó Pai, como era antes, quando não existia esse vírus. Entregamos, ó Deus querido, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, o Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Irei louvar o hino em fervente oração, o hino da harpa cristã 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares
no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Meus irmãos, quero convidar vocês neste momento a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso 4, para a meditação da palavra de Deus nesta noite. Com certeza Deus quer falar com você. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 4, ou Evangelho de Mateus. Amém? Apenas um versículo que diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Oremos. Pai, neste momento queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Pai querido, aprender da Tua palavra. Queremos, Senhor, crescer na Tua palavra. Então usa-me agora para transmitir verdades bíblicas e para falar, ó Pai, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. E que essa palavra possa encontrar corações, que possa haver mudança e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com os irmãos a graça com aqueles que choram. Eu lembro quando Lúcia nasceu, a minha filha. E quando nós levamos ela para casa, nós morávamos num apartamento lá no Rio. Os nossos vizinhos viravam para nós e perguntavam: realmente tem alguma criança nesse apartamento? Porque a Lúcia, ela não chorava. Ela não reclamava. Então nossos vizinhos ficavam até perguntando: tem realmente alguma criança? Porque ela não chorava. Nós temos uma ideia que choro é um sinal de infelicidade, é um sinal de tristeza, de desânimo. E Jesus, nesse texto aqui, ele coloca: felizes, bem-aventurados, são essas pessoas que choram. Parece contraditório de tristeza para algo que é feliz. Porque Jesus está dizendo aqui que essas pessoas que choram são felizes. Mas será que realmente é feliz aquele que chora? Que tristeza é essa que traz felicidade? Será que Jesus estava equivocado? Que espécie de tristeza é essa que produz a maior felicidade? Porque ele diz é bem-aventurado. Quando Jesus usa essa palavra bem-aventurado, no grego significa makarios, que significa plena satisfação. Bem-aventurado não é aquela questão de estar sem movimento, mas é algo progressivo, que tem uma ação e que terá um cumprimento totalitário no mundo vindouro. Por isso que a palavra que Jesus está usando aqui para chorar é panteio, que significa lamentar, pantear, chorar pelo morto. É algo muito difícil. É entristecer-se profundamente numa tristeza. É levar a pessoa no fundo do poço. Por isso, a palavra chorar significa então uma dor tremenda para a pessoa. É justamente essa palavra que Jesus está dizendo.
Feliz essa pessoa que tem uma dor profunda, que chora profundamente. É como a morte de um ente querido, que arranca dentro de nós um pedaço, que leva junto com ele. Mas nós precisamos ver que nem todos que estão chorando é por questão de tristeza. E nem todos que choram são aqueles que serão consolados, como Jesus está colocando aqui. Porque nós temos uma ideia de que quem chora é que está triste, que está abatido. E é interessante essa questão de chorar, nesse nosso mundo que nós vivemos. Porque nós entramos nesse mundo chorando e saímos também dele chorando. Porque quando você nasce, a primeira coisa que você faz é o quê? Chorar. Quando o médico dá lá aquele tapinha no bumbum, para que a criança chore, mostrando que ela está o quê? Viva. E quando nós deixamos esse mundo, nós deixamos também no choro, na saudade. É uma dor profunda. Mas existe várias razões para o choro. Existe o choro pelo luto, existe o choro por uma dor física, existe o choro pela decepção, pelo desespero, pela desesperança, pela saudade, pela compaixão, pela solidão, pela depressão e por um amor. Mas qual é esse tipo de choro que Jesus então está tratando aqui? Que tipo de choro é esse que ele está dizendo? Olha, felizes são essas pessoas que choram, porque elas serão consoladas. Será que é realmente dentro dessa visão de tristeza profunda? Jesus está colocando aqui, está tratando de duas questões. Uma é uma declaração, é uma satisfação que elas se lamentam. E a segunda é uma promessa, porque elas serão consoladas. Então eu quero tirar desse versículo algumas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. E a primeira lição que eu tiro é quando o choro não carece de consolo. Porque, como eu falei, existem momentos que você chora que você não quer ser consolado. Quando, por exemplo, quando você está alegre. Quando você está alegre, não precisa de consolação, porque o seu choro, ele é justamente de alegria. É um choro de prazer. Esse tipo de choro, então, não carece consolo. Não precisa de um consolo. Um exemplo, por exemplo, de José, quando ele chorou de prazer de poder rever os seus irmãos que haviam vendido ele para o Egito. E quando ele reencontra o seu pai, ele chora novamente. Esse tipo de choro não carece consolo. Ou então, o choro que quando o povo de Israel estava voltando do exílio, e ele pôde celebrar o Senhor sob a liderança de Esdras. E aí foi um choro coletivo, fazendo um grande barulho, com sorriso, com soluço, como está lá registrado em Esdras, capítulo 3, versículo 13, que diz: não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Também experimentamos situações em quem olha para nós e precisa então perguntar: que tipo de choro é esse? É o choro de tristeza ou é choro de alegria? Como esse povo, quando estava voltando do Egito, a alegria deles era tão grande, mas tão grande, que o texto diz que não conseguia distinguir entre o som de grito de alegria e o som de choro. Que coisa maravilhosa, quando nós choramos de alegria, quando transborda dentro de nós essa alegria
E os nossos olhos começam a derramar essas lágrimas. São lembranças que aquele povo estava trazendo à sua memória. Sabe? Essas alegrias, quando nós choramos assim, é presente de Deus para nós. Nesse momento onde nós estamos vivendo no presente, e vem então o presente de Deus para nós. E no nosso rosto, então derrama essas lágrimas. Mas a segunda lição é quando o choro é carnal. O choro é carnal quando uma pessoa lamenta a perda das coisas exteriores e não da pureza. A tristeza do mundo, ela vai produzir morte, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Sabe, quando nós amamos mais as coisas desse mundo, e as coisas desse mundo vai produzindo dentro de nós esse choro, mas não é aquele choro que vai produzir em nós um arrependimento, algo que nos leva até o trono da graça, mas sim as coisas desse mundo, as paixões desse mundo. Assim, quando Amon chorou de tristeza pela sua meia-irmã Tamar, ao qual ele amava tanto ela, e ele então chora dentro do seu leito, porque queria sua meia-irmã. E quando ele consegue ter a sua meia-irmã, ele depois a despreza ela. Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote, a tanto que ele cobiçava. Faraó chorou por ter libertado o povo, e depois chorou porque se arrependeu do arrependimento que ele teve. Sabe Judas, que traiu Jesus, Iscariote? Ele também teve um choro, mas foi um choro de remorso e não um choro de arrependimento, não um choro que levasse ele até o trono da graça. Ele viu qual era o seu pecado e ficou triste por causa disso. Ele até confessa o seu pecado. Ele diz que Jesus era inocente, ele justifica Jesus. Ele devolve o dinheiro. Mas tudo isso ele fez por remorso e não por arrependimento. E Judas hoje se encontra no inferno, porque ele não se arrependeu. O choro dele não foi um choro de arrependimento, não foi um choro de mudança, não foi um choro de transformação, mas foi um choro que levou ele para mais longe do Senhor. Ele confessou o seu pecado, ele devolveu o dinheiro, ele confessou que Jesus era inocente, mas ele não mudou, não teve lágrimas de arrependimento. Sabe Caim, que matou o seu irmão Abel? Ele confessa para o Senhor e até chora diante do Senhor, com medo ali do castigo que Deus poderia dar para ele. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 13 diz: é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. O castigo de Caim o afligiu, que ele chega a chorar. Mas esse choro é um choro pelo medo do castigo. E não pelo questão de um arrependimento, não para que pudesse mudar, não para que pudesse ter uma transformação. Sabe? Essas pessoas que eu estou citando são pessoas que teve choro sim, mas um choro pelas coisas desse mundo e não pelas coisas espiritual. É como o choro de um ladrão, que ele chora por ter sido apanhado ali no ato. Mas esse choro dele não é
pelo arrependimento, por ter feito algo errado, mas sim porque ele foi pego ali, porque ele não conseguiu levar aquele roubo adiante. É um choro não pela sua ofensa, mas sim por ter sido descoberto. Essas lágrimas derramadas dos ímpios não são lágrimas que traz transformação, mudança. São lágrimas para este mundo, para essas coisas exteriores. São lágrimas que não traz transformação. Jesus repreende os fariseus, porque eles viviam como um teatro, faziam um choro externo, eram pessoas hipócritas, mentirosas. Jesus bate de frente com eles para que eles pudessem mudar o seu comportamento, porque eles amavam mais esse mundo do que o mundo espiritual. Em Mateus capítulo 6, versículo 16 diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Sabe? Essas pessoas que amam mais esse mundo, que querem viver neste mundo, que choram por esse mundo, têm os olhos molhados, mas o seu coração está seco. Tem os olhos umedecidos, mas o seu coração está endurecido. Seu coração não está voltado para o Senhor. Não é um coração de quebrantamento. Não é um coração que se molha diante do Senhor. Mas é um coração que está voltado para este mundo, para o aqui e agora. Como que anda o seu coração? Como que anda as suas lágrimas diante do Senhor? Mas existe uma terceira lição que nós podemos aprender aqui com esse texto, que existe obstáculo para esse choro, que a gente precisa derramar diante do Senhor, para esse choro que nós possamos estar diante de Deus e pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, venha com a Tua graça sobre nós e nos limpa e nos purifica. Sabe quais são esses obstáculos? É o amor ao pecado. O amor ao pecado, ele é saboroso e torna o nosso coração endurecido. Quando Jerônimo, historiador e teólogo do século IV, ele vai dizer que amar o pecado é pior do que praticar o pecado. Infelizmente, tem muitas pessoas que amam o pecado. Por isso tem feito que o nosso coração tenha ficado endurecido diante do Senhor. Pessoas que não conseguem se entristecer pelo pecado que cometeu, de pedir ao Senhor misericórdia e graça. Pessoas que entram na presença de Deus com choro. Eu lembro, na igreja lá no Rio, de um homem. Nós tínhamos um culto às 7 horas da manhã. E eu chegava sempre na igreja às 6 horas da manhã para poder montar o som da igreja. E toda vez que eu chegava lá, já tinha um homem de joelho orando ao Senhor. E aquele homem, ele chorava ali no púlpito de joelho, orando pelos seus filhos, chorando diante de Deus e pedindo: Deus, salva os meus filhos. Senhor, tenha misericórdia. E toda vez quando ele levantava, a gente percebia que a roupa dele estava toda molhada, mas não era de suor, mas era das lágrimas que ele derramava pelos seus filhos. Sabe aquele ministério Desperta Débora? Mãe de joelhos, filho de pés. Nós precisamos chorar diante do Senhor pelos nossos pecados,
pelos pecados da nossa família, e pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia, para que o nosso coração não esteja duro diante do Senhor. Sabe, nós precisamos ter a questão do desespero pelo pecado. O desespero, ele nos leva para longe do Senhor. O desespero é uma rejeição da graça de Deus que destrói a nossa alma. O desespero diz para você: não tem jeito, não tem saída, não tem mais esperança. O desespero, ele é fruto do seu coração enganoso e é uma mentira do diabo. O desespero, ele fecha a porta da misericórdia e destrói o arrependimento, que é o único fundamento para a misericórdia. A Bíblia diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, como está lá em Romanos 2:4. A presunção da misericórdia. Muitos não choram pelo pecado agora, porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo. Muitos estão banalizando a graça de Deus, vivendo então no pecado e achando que não precisa chorar diante do Senhor, achando que não precisa estar diante da graça de Deus com o seu choro, com o seu lamento. Muitos acham que Deus irá perdoar todos os pecados, então eu não preciso chegar diante de Deus com humilhação. Eu lembro da mãe de um amigo meu, que ela sempre, quando orava, ela se humilhava diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou um lixo. Justamente, às vezes ela usava essa expressão: eu sou um lixo. Eu sou uma mulher pecadora, mereço ser lançada fora da tua presença. Aquela mulher, ela sempre se humilhava diante de Deus. O que nós precisamos fazer é nos humilhar diante do Senhor e não deixar que a nossa presunção, que o nosso orgulho nos afaste do Senhor. Nós precisamos chegar até a graça de Deus, ao trono da graça de Deus, com choro, com lamento, com o nosso coração rasgando, porque hoje é dia de te voltar. Lá em Isaías 55, verso 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Sabe, nós precisamos chegar diante da graça de Deus, do trono da graça de Deus, com nossos corações quebrantados, com nossos corações voltados para Ele, chorando aos pés do Senhor e pedindo: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Eu preciso ser consolado pelo Senhor, eu preciso sentir a Tua presença. Sabe, uma outra lição que nós podemos tirar aqui desse texto, que o choro, ele tem um significado. Ele deve ser espontâneo, como a mulher pecadora lá em Lucas capítulo 7, que revelou que estava arrependida, e ela fez aquilo espontaneamente e voluntariamente, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, levou um unguento e com as suas mãos ali, podendo lavar os pés de Jesus. Eu fico imaginando essa cena, que é uma cena tão maravilhosa, que nós, como servo do Senhor, precisamos fazer. Que o nosso choro deve ser um choro espiritual, que o choro pelo pecado, não apenas pela consequência do pecado, porque Faraó, ele pediu para tirar as pragas, mas ele jamais desejou tirar as pragas do seu coração. Ele continuou ali, sem se arrepender, sem mudança. O nosso choro, ele deve ser um choro de mudança. O nosso choro, ele deve ter um choro onde nós possamos sentir a presença de Deus.
Um choro que nos leva até o trono da graça e da misericórdia do Senhor. Assim como Davi, ele chorou pelo seu arrependimento, quando ele se deitou com Betsabá, e Deus falou que o filho daquele pecado iria morrer. E ele escreve no Salmo 51 que diz: ó Deus, compadece de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Nós precisamos chegar até o trono da graça de Deus com essas palavras, pedindo: Senhor, nos purifique, ouve a minha oração, porque devemos chorar pelo pecado, que é um ato e é uma inimizade contra Deus. O pecado, ele ofende o Senhor. O pecado, ele vai colocando dentro de nós uma resistência ao Espírito Santo. O pecado é contra a natureza de Deus. O pecado nos leva para longe do Senhor. O pecado é contra a vontade de Deus. O pecado, ele é uma rebelião contra o Senhor. O pecado é uma luta contra Deus. Por isso, nós devemos chorar diante do Senhor e pedindo: Senhor, misericórdia. Senhor, que a tua ira não se acenda contra mim. Senhor, que a minha ingratidão não chegue até o Senhor, mas que eu possa ter um coração grato diante de ti. Sabe que muitas pessoas precisam vivenciar a esse tipo de choro. Um choro que agrada ao Senhor. Um choro que move o coração de Deus. Um choro que faz com que você entre na presença de Deus com o coração quebrantado. Sabe, eu fico muitas vezes pensando por que muitos cristãos não choram diante do Senhor. É por causa da nossa arrogância. É porque nós somos orgulhosos demais para nos quebrantar diante de Deus. Não queremos que a graça de Deus venha sobre nós. Porque nós achamos que o choro é momento de fraqueza. É porque muitas vezes nós achamos que o choro tem que ser somente naquela tristeza profunda. Muitas vezes nós choramos pelas coisas desse mundo, mas não choramos pelas coisas espirituais, celestiais, pela nossa vida humana, ou a nossa vida espiritual, quero dizer. Por isso que nós devemos nos voltar para Deus com o nosso choro, como está lá em Joel, capítulo 2, versículo 12. Mas agora diz o Senhor: converteis a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. As nossas lágrimas devem ser lágrimas de arrependimento diante do Senhor. Lágrimas que possam mover o coração de Deus. Lágrimas que possam nos purificar dos nossos pecados, dos nossos erros. Assim como as águas do Rio Jordão purificou a lepra, nós precisamos também chorar para que o sangue de Jesus seja derramado sobre nós, para que nós possamos ter uma nova caminhada, para que nós possamos odiar o pecado, para que nós possamos caminhar com o Senhor, para que nós possamos ter uma nova vida. Sabe, muitas vezes o nosso choro são aquelas lágrimas de crocodilo, não são lágrimas de arrependimento, não são lágrimas que movam o coração de Deus,
Sabe qual é o tipo de culto que agrada ao Senhor? É aquele tipo de culto que o nosso coração se quebranta diante de Deus. Nós precisamos ter esse tipo de culto diante do Senhor. Nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração igual ao do nosso Deus. Muitas vezes nós cantamos até hinos que falam isso, mas nós não fazemos ou não temos essa mesma atitude, esse mesmo ato. Por isso que Jesus ele diz aqui: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós precisamos ser consolados por Deus é quando nós choramos diante dele, diante dos nossos erros, diante dos nossos fracassos, diante dos nossos defeitos, colocando então diante do Senhor e pedindo: Senhor, nos consola, porque essa é uma promessa tua. Quantas vezes eu já chorei diante do Senhor, lágrimas derramadas, e eu pude sentir a presença de Deus consolando e ajudando na minha caminhada cristã. Por isso que Jesus ele usa essa palavra tão intensa aqui para a palavra choro, que é sofrimento, que nós precisamos ter, é abrir o nosso coração. Sabe, oração é muito diferente de reza, porque oração é você conversar com Deus, é você abrir o seu coração, é você dizer como é que você está se sentindo, é você dizer: Senhor, está muito difícil essa caminhada, esse ano de 2020 está complicado demais, eu estou fraco, eu estou fraquejando, eu estou em dificuldade, os pecados estão me cobrindo, eu sinto como se estivesse dentro de um poço, estou afundando cada vez mais e mais, eu sinto falta do culto, eu sinto falta dos irmãos. É esse tipo de choro que Deus está dizendo: olha, eu vou consolar. Eu vou enxugar do seu rosto essas lágrimas que você derrama. Essas lágrimas que descem agora sobre o seu rosto. Porque o que o Senhor pede de nós é que nós possamos estar diante dele com o coração quebrantado, entristecido, para que nós possamos chegar até esse trono da graça. Eu quero te convidar hoje, não amanhã, mas hoje, para que você quebrante seu coração diante de Deus, para que você derrame as suas lágrimas diante do Senhor, para que a sua caminhada de fé, a sua caminhada cristã, possa se chegar mais diante do Senhor. Que você possa confessar os seus pecados neste momento e nesta hora, derramando as suas lágrimas diante de Deus. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Quais são as suas lágrimas que você agora pode derramar diante do Senhor? Quais são as suas dificuldades? Eu quero convidar você agora a abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu sou falho, eu tenho muitos defeitos, e agora você tem essa oportunidade de confessar ao Senhor, chorar agora nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, consola agora, por causa desses meus pecados, por causa desses meus erros, por causa desses meus defeitos. Você agora possa dizer: Senhor, quero ser agora uma nova criatura. Eu quero ser bem-aventurado, eu quero andar contigo, Senhor. Esta é a hora e este é o momento.
Mas talvez você também possa derramar sua lágrima diante do Senhor por um ente querido, por alguém que está passando por alguma dificuldade. E você possa pedir: Senhor, vem agora também consolar o meu coração. Eu não sei o que está passando na sua vida, mas você sabe, Deus sabe. Este é o momento de você estar diante do trono da graça, conversando com Deus. Pai, este é o momento que nós estamos diante do Senhor para confessar os nossos erros e para dizer que nós somos pecadores, nós somos falhos. E que o nosso pecado é uma afronta ao Senhor, é uma rebelião contra Ti, é que nos afasta de Ti, ó Pai. Mas neste momento, nós Te pedimos perdão e Te pedimos que o Senhor nos purifique e nos lave. Que possamos estar limpos diante de Ti, ó Pai. E que possamos ser agora consolados pelo Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar na nossa caminhada. Que o Senhor possa renovar a nossa vida. E que possamos crescer em Ti, ó Pai. Que nós possamos ser uma igreja que tem um coração quebrantado. Um coração voltado para o Senhor. Um coração que olha para Ti, ó Pai. Uma comunidade de fé, de amor, de esperança, e que leve esperança para todas aquelas pessoas que necessitam. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Meus queridos, é muito bom estar com vocês nesse culto, e nós estamos chegando ao final do nosso culto de hoje. Quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, e que você continue firme na caminhada cristã. Quero pedir a você que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas e que você também possa deixar um like. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Pedindo aos membros da igreja que não esqueçam de enviar os seus dízimos e as suas ofertas e também o quilo de alimento para a nossa cesta básica. É importante nós ajudarmos aos nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que precisam. Amém? Que você tenha um restante de semana abençoada no Senhor. Que Deus possa estar contigo a cada momento, a cada instante. E que você seja um servo do Senhor. E que a luz de Cristo brilhe em ti. Amém? Oremos encerrando então esse nosso culto. Obrigado, ó Pai, por esse momento, por esse culto de hoje. Obrigado pela vida de cada um, ó Pai, que nos acompanha. Que a Tua mão guie os nossos passos. Que nós possamos ser luz, ser sal. E que essa semana, o restante dessa semana, seja uma semana abençoada. Pois é em Jesus Cristo que eu te peço. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra. E o povo batista aqui do Moreno possa dizer amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.